Muito bem, já estamos por aqui. Este é o nosso Além da Bola. Hoje, na semana que passou, estávamos eu e o Medalha. Hoje, a gente troca um pouco. Hoje, o Castiel está com a gente, o Castiel lá em Porto Alegre, eu aqui em Florianópolis, e vamos tocar o programa assim. É só para lembrar, eu acho que eu não escrevi isso no Facebook, as pessoas podem estar meio perdidas. O Semensati, o Renato Semensati, nosso colega de Criciúma, da Rádio Eldorado de Criciúma, ele não estará mais conosco aqui no Além da Bola. O Semensati vai fazer um monte de coisas, né, esse ano. Ele é coordenador da Rádio Eldorado, né? E o fato do Criciúma ter subido para a Série A vai aumentar o trabalho do Semensati lá, né? Então ele me ponderou, disse, ó, Marcelo, não vai dar para fazer, porque a gente vai fazer mais coisas aqui e tal. E esse aqui é um espaço não só profissional de esporte, né? E além da bola, mas também é um pouco de lazer para a gente, né? A gente meio que brinca aqui de fazer rádio e a gente adora fazer isso aqui. Então, na verdade, o Semensati não vai ficar com a gente essa temporada, né? Então a gente está procurando o quarto elemento, né? Que será o Castiel, o Medalha, que hoje tá meio adoentado de chinelinho, né? O, é, o Medalha está fazendo um tratamento dentário e tal, então não pode participar hoje. Mas serão nós quatro: o Castiel, eu, o Medalha e um quarto elemento que nós estamos à procura. Tem Não, novidades. os nomes aventados aí, que nós não vamos falar, mas são ótimos. Tá? Você Não, não, comentou comigo antes são. do programa, São, gostei. são craques, são craques. São. Mas vão Aqui bem só vindo passa aí. craque. É. Então tá, o Castiel e o Ricardo, nós temos a copinha, temos Oh, classificações, desclassificações, temos hoje o Messi de novo, né? O jogador mais importante do mundo, que eu acho que, sei lá. O que que tu tá achando, hein? olha, vamos começar pelo Messi. Eu acho que tá um pouco de forçação de barra já, porque eu acho que tem o melhor jogador do mundo, ele há muito tempo deixou de ser aquela época dos Romário, da vida e tal, onde realmente, cara, era o cara que mais tinha produzido e passou a ser muito marketing pessoal, né? Uhum. E o Messi, ele além de ser um gênio e de ser um hiper, maxi, ultra craque, ninguém está questionando isso, longe de mim fazer negócio desse, então depois já vem o pessoal nos comentários me zoar, né? Mas o que eu quero dizer é que ele joga o jogo da FIFA, sempre jogou tanto o jogo de relações internacionais, quanto de bom moço, quanto o de valorizar a seleção. Porque tem um detalhe, Marcelo, que a gente tem que destacar aqui. Está muito claro, mas muito claro, que a FIFA está num. Esse aumento de seleções que vai ter na Copa do Mundo, ela não é à toa, ela é reflexo. Tu deve lembrar daquela famosa frase, né, na época da ditadura, que quando a arena vai mal, um time no nacional, né? Uhum. Lembra disso? É verdade. Os mais novos não vão lembrar, mas É. basicamente quando Do tempo tinha a arena e o do, MDB, do tempo do Heleno Nunes, né, na CBD, né? exatamente. Isso, tinha a arena e tinha o MDB. O MDB estava ganhando força, a arena era mais associada com o governo militar da época, e sempre que o MDB começava a ter um movimento mais forte, a arena aumentava o campeonato nacional, tanto que teve um campeonato nacional onde o Internacional foi campeão invicto em 1979, com quase 100 times, foram 90 e tantos times. Um absurdo, Nossa né? Senhora. E, foi um absurdo. O time do Enio Andrade, né? Aquele time do Inter inesquecível, com Benítez, Hum. João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Nossa Mineiro, Senhora. Falcão, Batista e Jair, Valdomiro, Bira e Mário Sérgio. Um Bah, baita de um time. Bom, nossa. jogou contra o Fluminense do Rivelino, né? Derrubou o Vasco da Gama, que era um monstro, com Roberto Dinamite, enfim, grandes momentos aí. Mas, voltando, por que eu estou dizendo isso? Por que a FIFA aumentou a quantidade de seleções e por que a FIFA está se deslocando para os petrodólares, né? Dos árabes e flertando com os asiáticos e mimando aqueles ditadores africanos? Porque está mais do que patente que hoje em dia, por exemplo, se você pegar a seleção francesa, o que menos tem ali é francês. Você tem descendentes africanos, marroquinos,
desde a época do Zidane, isso vem acontecendo. Pega a Inglaterra, pega a Alemanha. Só no time da Alemanha tem 4 jogadores negros. Eu não me lembro de um germânico que seja negro, É. certo? É, Então, o que está acontecendo? existem alemães morenos, né? Mas negros não. Existe. Negros, não. Não, é impossível. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a internacionalização, a globalização, está fazendo o evento Copa do Mundo ser um estorvo no mundo dos negócios. Porque tem que parar os campeonatos rentáveis, tem que parar a Liga Europeia, tem que parar os campeonatos, tem que adaptar datas para a tal da data FIFA. E isso daí está um baita no quebra-cabeça para a FIFA. Então a FIFA está agradando a Deus e todo mundo para manter o seu poder. Porque, na realidade, o que a gente vai ter no futuro, não tem a menor dúvida, pode demorar. Assim como eu me lembro que quando, início dos anos 2000 já dizia, vai acabar o papel jornal. O pessoal, não, eu digo, vai acabar. Mesma coisa estou dizendo, vai acabar a Copa do Mundo do jeito que a gente conhece. Pode demorar 20, 30, 40 anos, eu posso não estar mais nesse mundo, mas vai acabar. O que vai acontecer é um mega campeonato internacional. Porque os países vão se transformar em polos internacionais. O grande cerne dos problemas mundiais hoje, o que é? São imigrações na Europa, são disputas por poder. A Inglaterra já fez os cálculos de evolução da sua população. Em 10 anos, os muçulmanos vão ser o triplo dos ingleses genuínos lá, certo? Então, isso aí vai obrigar uma mudança. Então, o que a gente está vendo aí é esse processo. E o Messi, voltando, olha a volta que eu dei. O É. Messi, ele joga esse jogo da seleção. Se tu pegar alguns outros jogadores, por exemplo, quem que joga esse jogo da FIFA? O Neymar aceitou ir para os Emirados, acabou se machucando. Esses jogadores que estão indo para os Emirados. Quem que não aceita jogar esse tipo de jogo? Esse tipo de coisa. Não está sendo chamado, mas joga a bola federal e mereceria estar na disputa pelo prêmio. A gente tem alguns exemplos em clubes europeus, em clubes brasileiros, de vários jogadores que estão jogando uma bola federal, mas quem está sendo chamado é Messi. Por quê? Por causa da grife, por causa da propaganda que eles fazem da FIFA. Então, eu acho que... É um bom moço, né? Não, e sem questionar a genialidade. O Messi, Não, claro, nossa, claro, é um claro. ET, joga muita Não. bola. Só Não que ele vamos já falar foi lá disso. para ele Mas eu já foi digo o lá para os seguinte, Estados Unidos. neste ano já tem gente que pode rivalizar com ele, né? Mas ele Com continua, certeza. por conta de ser um bom moço e um resolvedor de problemas da FIFA, ele é a bola da vez, né? Inclusive, o Messi, ele é muito protegido no bom sentido, não no mau sentido, pelo o mainstream. A gente teve recentemente um caso muito rumoroso aí, envolvendo a família dele. E, olha, foi totalmente abafado na mídia. Por quê? Para manter. E não era problema do Messi, né? O Messi realmente, Sim, quando a sim. gente fala que ele é bom moço, ele realmente é bom moço. É um cara que Exatamente. treina, é um cara que é família. Eu estou falando que a gente sabe aí que coisas aconteceram lá na Argentina. A Argentina está no caldeirão, está uma pólvora, né? Enfim. Então, assim, esse processo aí não vai mais mudar. O melhor do mundo vai ser. A gente pode tirar uma temperatura pelo Ballon d'Or, que é a bola de ouro da francesa, né? Uhum. Que ainda tenta manter. Eu faço um paralelo, tu deve lembrar, quem está nos assistindo vai certamente lembrar, com a famosa bola de ouro da Placar, que depois migrou, bola de ouro e bola de prata, que existem, e hoje é chancelada pela ESPN, Yeah. né? E tinha vamos dizer, um apelo muito forte pelos jogadores que foram, até às vezes as convocações, me lembro aquelas convocações de Cláudio Coutinho, não batiam com os melhores do campeonato, era uma briga Yeah. enorme. Hoje em dia virou mais Rede Globo, mais É. Sport TV, já Aliás, virou uma só para não ficha. deixar passar a referência da Placar, que foi uma grande revista esportiva, que tinha na cabeça dela, o editor-chefe era o Juca Kfouri, né? O, Sim.
o lendário Juca Kfouri, que ainda está em grande atividade. Aliás, quanto mais velho, melhor fica, né? Aqui em Santa Catarina, o correspondente da Placar era o Mário Medalha, que hoje está faltando no Exatamente. programa, mas era um grande mestre, continua Ó, sendo um. temos um amigo em comum aqui em Porto Alegre, eu e meu irmão, que é o advogado Marco Antônio Bezerra Campos, já foi advogado da RBS, um Uhum. grande advogado, hoje tem seu escritório, e ele tem a coleção completa da Placar, Bah, completinho. Faz tempo que eu não visito o Marco, é um ele já se documento, né? mudou da antiga casa dele, mas sempre que eu ia visitar o Marco com o Uhum. meu irmão, eu mergulhava naquela Placar, eu parecia pinto no lixo, né? É, é, Tanta reportagem boa, é. tanta coisa boa que tinha ali, né? Coisas históricas, né? Hoje em dia, infelizmente, não é saudosismo. Veja, Marcelo, eu quero deixar bem claro aqui que essa história de no meu tempo era melhor, não tem nada, no meu tempo era melhor. Eu não gosto disso também, é. Agora é melhor, no meu tempo foi bom também. O tempo da gente é o agora, né? Exatamente. Agora, o que eu ressalto, e a gente pode ver É, coisas melhores no mundo atual, como a claro, velocidade claro. da notícia, a democratização da informação, mas pode ver coisas O que não piores. impede que no passado existissem coisas melhores do que agora. Exatamente. Então, assim, ó, eu destaco, por exemplo, a velocidade com que a notícia se espalha hoje como algo democrático, acho bem Uhum, interessante. claro. Né? Por outro lado, eu acho a falta de checagem e a superficialidade Uhum, que impera hoje extremamente contrastante com o que nós tínhamos na nossa época áurea, como a gente pode é, dizer, né? é, Então, isso eu sinto um pouco de falta de algo mais profundo, algo mais detalhado, é. algo mais humano, né? Menos Que os marketing. jornalões tinham, né? Que os jornalões Exatamente. tinham. Sabe que esse final de semana, agora, eu recebi um telefonema fiquei muito feliz, porque o jornalista, o mestre Sardar, José Laudelino Sardar, que é uma grande figura humana, acima de tudo, né? Mas é um grande jornalista, já foi editor-chefe do Jornal Estado, já foi diretor da editora da Unisul, enfim, é um homem que é do meio da comunicação, né? E avançadíssimo, apesar de ser um homem de quase 80 anos. E ele andava meio adoentado e tal, e ele muitas vezes participou aqui da nossa emissora como comentarista e tal, e ele me ligou bem. Ele disse, olha, vamos fazer, eu vou até a tua casa e tal. E aí nós começamos a recordar as redações que existiam antigamente, né? Eu muitas vezes comento com o Mário Medalha que estão faltando alguns cabelos brancos nas redações de hoje. Eu acho que a mescla seria Essa o ideal, mescla, né? né? A gente até, eu Tá faltando. até já também dissesse isso. Mas, É, mas o que é mais importante nas redações de antigamente é a gente mesclava muito o trabalho com o prazer de fazer a coisa, né? E exatamente. hoje em dia tá muito rápido tudo, no sentido de que É muito pela audiência, muito pelo. muito minutado e também, claro, que as pressões sociais, salariais são outras, são muito piores, né? Antigamente Mas, as coisas eram mais românticas, Marcelo, né? deixa eu aproveitar, já que tu está falando de grandes nomes aí, eu quero fazer uma recomendação de leitura que eu tive a honra de receber o livro em pré-lançamento, ganhei inclusive de presente de aniversário da minha família, dos meus filhos, da minha mulher, Uhum. que é o livro do Paulo da Costa Ramos, Ah, velho. a coletânea feita pela filha e pelo, acho que é sobrinho, corro Hum, o risco de estar errando aqui, maravilhosa, estou lendo, estou na metade da leitura, devo aham. terminar Legal, hoje, se eu não estiver morrendo de sono, termina hoje à noite, se não termina amanhã. legal. Olha, a gente faz uma revisitação no que era esse jornalismo que a gente está falando, É, é, no que era a habilidade de, entre aspas, fofocar do cotidiano com conteúdo, com é, capacidade, com sagacidade, com inteligência, é, com tempero, né? é. Que hoje em dia E com a fofoca é bom humor informativo, né? perfeito, sensacional, com português correto, Tu com sabes que qualidade. O PCR, como era chamado, né, na época, que ele estava na ativa nos jornais, ele era colunista do Jornal Estado. E uma vez ele foi a Paris, eu achei isso, eu conto isso para todo mundo, que eu achei engraçadíssimo e de grande bom humor, né? Mas era um humor que continha informação junto, né? E aí ele Exatamente. voltou de Paris
E aí ele disse assim na coluna dele no Jornal Estado: os gramados da Avenida Champs-Élysées são tão verdes que dá vontade de pastar. Ele tem tiradas fantásticas, né? É, Mas então, e eu estou colocando essa questão porque essa tipo de abordagem crônico-informativa, né? Essa crônica, junto com aquele futebol um pouco mais romântico que a gente conhecia, fazia um caldo maravilhoso, né? Que hoje em dia inexiste. E o que acontece? Quando a gente tem a dita fofoca, né? O que acontece? Acontece episódios como esse recente que a gente teve desse perfil chamado Choquei, que acabou incorrendo, né, num lastimável. Não vou falar a palavra aqui que depois te dá problema no YouTube, mas uma menina acabou tirando, né, sua, não posso falar a palavra porque o YouTube corta depois, mas já me é, entendeu, né? Então a é. gente tem coisas que a checagem, a consequência da forma como tu vai fazer, isso eu vejo um pouco perdido. Isso eu sou saudosista. Em Uhum. compensação, essa velocidade da informação, essa capacidade de estar aqui e acolá, e eu estou em Porto Alegre, tu está aí em Santa Catarina, e nós estamos É, trocando ideia, é, e daqui a pouco alguém já no YouTube já conversa com a gente, já muda tudo, é. enfim. Então, isso aí eu percebo como, Agora, como o Castiel, tu sabes que para não deixar de falar disso, que é bem importante nessa questão do Messi, para depois a gente entrar na Copinha, Avaí, Figueirense, enfim, que está rolando aí, e é também um pouco da CBF, né, com o negócio do Júnior, que é nosso aqui, né, nasceu aqui em Santa Catarina como grande treinador. O Messi tem um detalhe que foge do futebol. Essa avaliação que eu vou fazer, ela é um pouco, vamos dizer assim, sociológica, né? Eu não sei se tu tens notado que nas redes sociais, principalmente no Instagram, está se dando muito valor aos temas que envolvem as diferenças do mundo, né, das pessoas, né? Não só no campo da sexualidade, mas no campo social mesmo, né? E aí entra, e também vamos dizer assim, os transtornos, né, que cada pessoa tem e que eles essas pessoas podem conviver tranquilamente com as outras. E essa discussão tem levado artistas e celebridades, e o Messi, por exemplo, que é uma celebridade, a discutir essas coisas, né? E como, por exemplo, a gente sabe hoje, por exemplo, que o Messi, ele tem um espectro autista. O Messi hoje a gente sabe que o Messi hoje sofre de TDAH, né? Que é um transtorno de atenção e de déficit déficit de de atenção. atenção e de hiperatividade. E isso não é nenhuma, vamos dizer assim, isso não é um problema exatamente para ninguém, né? Essas pessoas podem ter problemas aqui, mas podem ter grandes soluções ali, né? O Messi, por exemplo, é um caso real disso, né? É um craque e tem os seus transtornos, né? Eu E, acho e interessante tu isso, colocar e isso. isso, esse jeito, vamos dizer, democrático do Messi discutir essas coisas em rede social, eu acho que isso torna também ele um sujeito um pouco mais especial, né? Do ponto de vista sociológico do que os outros. Porque ele discute uma coisa que é séria no mundo inteiro e que o mundo inteiro está preocupado em ser melhor, tratar melhor destes assuntos, né? E Isso aí parece que é o é Messi algo com esse importante. problema, né? É. A gente teve grandes personalidades do esporte, vamos pensar algumas aí, Ayrton Senna, Pelé, Messi, Michael Jordan, E não enfim, se discutia isso, né? não se discutia. O próprio Pelé tentou migrar nesse caminho com a questão das criancinhas e já deu um problemaço para ele e tal e tudo mais. Então, O brasileiro não sabe votar, vocês lembram não que sabe deu um rebuliço danado, né? Nossa Senhora. Bom, enfim, mas essa participação ela é muito importante. Inclusive, ela traz a gente várias reflexões extra-futebol, né?
A gente no Brasil, por exemplo, está vivendo um momento em que a gente tem a legislação que diz respeito aos manicômios profundamente alterada Uhum. e já aprovada junto ao Uhum. Congresso. É. E a gente está tendo um dilema social agora, e eu nem entro na questão das drogas, né, e das hordas de zumbis que estão tomando conta das grandes cidades, e qual a solução que vão achar para isso, né, que em algum momento vão ter que olhar para esse tipo de coisa, mas essa questão dos centros psiquiátricos vai ser uma discussão que está sendo jogada por debaixo do pano e que se algum atleta pudesse trazer à tona, seria interessante para a sociedade poder discutir, É. porque a gente tem visto cada vez mais pessoas com esquizofrenia que estão soltas na rua e que não são de famílias com poder aquisitivo e que estão, além de serem um risco para elas mesmas, acabam se tornando um risco para a sociedade por É. conta do seu problema. E isso aí não está sendo discutido. Existem outros problemas, mas o número um é falta de informação, às vezes, né? Com certeza. É. E muita gente com essa febre terrível aí da justiça pelas próprias mãos, a gente vai ver muita injustiça acontecendo com pessoas que, na realidade, são doentes, que têm problemas que são tratáveis com medicação Uhum. e que poderiam, como você disse em relação ao Messi, poderiam ser extremamente úteis para a sociedade, daqui a pouco sendo linchados É, é porque verdade. estão pelados na rua, porque não sei o quê. É, é. E isso aí é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Eu fico bem preocupado com isso, porque quero ver meus filhos crescendo numa É. sociedade mais sadia e fico bem preocupado com isso. O que mais preocupa, sabe o que me entristece mais, o Castel, é o seguinte: quando a gente olha para o Messi tem aqui e ali raciocínios importantes, como esses dois, por exemplo, dele assumindo posições, dizendo, falando e desmistificando coisas, né? E a gente tem no Brasil. Os craques de futebol, eles não têm essa qualidade, né? Essa qualidade Ah, pessoal também. A gente olha para o Neymar, e a gente tem pena do Neymar, né? a Pela sua Argentina falta sempre. absoluta de informação, de preparo, Ó, né? a consciência de classe dos atletas argentinos sempre foi 1 milhão de vezes maior que a do Brasil, tanto que até greves já fizeram por lá, e a legislação é muito mais favorável a eles. Não, confesso que na última década não fiquei atento a isso, então eu não sei se hoje em dia segue como era anteriormente. Agora, a gente pode estender isso para os Estados Unidos, as grandes ligas. Por exemplo, a NHL ficou 2 anos sem competição, a NHL é do hockey, que é imensa lá nos Estados Unidos, 2 anos por greve dos atletas. Né? Aqui no Brasil, a gente tem escalabros acontecendo, né? É, Do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista social. Né? Por exemplo, certas situações onde a gente tem agora, nós vamos ter os regionais agora. Vai estar aí o Avaí, vai estar aí o Figueirense, vai estar aí o Criciúma, e tem aquela discussão que a gente já trouxe aqui no nosso programa sobre o número de clubes. Né? Outra, eu acabei de falar aqui nesse nosso programa, de comentar que eu vislumbro para 3, 4, 5 décadas à frente o fim da Copa do Mundo. O mesmo eu falo sobre os estaduais. Os estaduais, em algum momento, vão ter que virar classificatórios para uma série do Campeonato Brasileiro e os clubes com maior poder entrarem numa fase final. Porque não aham. tem sentido hoje em dia da forma como é feita. Né? Eu só não quero deixar passar a oportunidade de dizer uma coisinha, o Cassiel, sobre o que tu estás dizendo, porque existem pessoas com essa posição também. E eu não quero ficar uníssono aqui como se a gente estivesse pensando igual. Quando tu dizes assim, os jornais em papel vão acabar, eu fico um pouco tocado, sabe? Porque eu acho que e não é que vão acabar, eles vão procurar um mercado e vão achar esse mercado, né? Assim como as Mas vai ser rádios. vai ser um Assim, nicho muito restrito, perto exatamente. Ele não vai ser perto do mais que um, eles. mas não vai ser mais um veículo de massa como foi, né? Mesmo, Assim, ó, eu não tenho nada, eu sou oriundo do papel jornal, é, inclusive eu gosto muito de ler livros físicos, físicos, né? certo? Eu Muitas ia vezes eu dar, recorro, na minha eu ia, profissão, que é a nutrição, eu recorro aos claro, PDFs, coisas, eu claro. sou obrigado. Agora, se eu quero ler um livro por degustação, eu gosto do livro físico. É. Porque eu ia dar exatamente o exemplo do livro, né? O livro não desapareceu, né? O Não. livro achou o seu lugar, que todos acham melhor.
né? Mas, infelizmente, algumas livrarias desapareceram. Pois é, eu sei, mas aí que tá, desapareceram porque elas insistiram em funcionar do jeito que sempre funcionaram. Cada um vai achar o seu lugar. E as livrarias, elas precisam achar os seus lugares. A livraria não vai ser o ponto chique do shopping, não vai mais ser, né? Ela vai ter um lugar. Agora que vai ter, vai ter. O rádio, por exemplo, olha, quando eu comecei a fazer rádio na década de 80, eu já ouvi essa história que o rádio vai acabar, porque a televisão não sei o quê. E Ó, depois, de novo, a televisão e o rádio vão acabar por causa da internet. Não vão acabar, calma, não, não a vão gente faz acabar. os vaticínios assim, ó, eu vou te dar um depoimento. Eu mesmo disse, ó, eu acho que eu não estava errado quando eu previ que os jornais teriam, em papel, teriam o destino que estão tendo, né? E hoje em dia já está bem consolidado. Mas é Mas, que o por pessoal quer exemplo, ganhar eu errei. dinheiro. Os donos de jornal também não entenderam que eles precisam, eles adoram ganhar muito dinheiro. Então, eles têm que achar outras formas de ganhar muito dinheiro para ganhar pouco dinheiro com o jornal impresso. Então, quer dizer, Exatamente. não adianta querer faturar como antigamente, porque isso não existe mais, né? Não tem, não Existem tem. outros faturamentos, né? Aliás, a coisa mais difícil hoje em dia, o grande desafio para todos nós nessa mídia aqui, é fazer dinheiro disso aqui. Muito pouca Não, gente sabe fazer, monetizar o web, né? e É, fortalecendo esse teu ponto de vista, Marcelo, concordando plenamente contigo, eu dou um depoimento aqui. Eu tenho uma filha de 18 anos e um filho de 22. E adoro ler livros físicos. E já são geração. a gente costuma registrar isso, né? Os nossos netos descobrindo os LPs do Led Zeppelin, do Pink Floyd, né? Ou Ah, do, ou do Ney Lisboa, ou do Almôndegas, né? é, Enfim, mas assim, ó, quem escuta um LP hoje em dia se surpreende. Se for de qualidade, com um exatamente. aparelho de qualidade, É, se surpreende, porque o claro. som é outra É coisa, né? outra coisa, claro. Quem conhece som sabe que, por exemplo, o grave acústico é muito diferente do grave digital. É completamente diferente. É uma coisa da água para o vinho, né? Com Mas, certeza. enfim, o Cassiel, a gente já está aqui com 7 minutos para terminar e nós não falamos de Avaí de Figueirense ainda, né? Tu puxa assunto bom para mim, vai faltar Pois programa, né? não, aliás, esse assunto aqui, nós faríamos alguns programas, né? O Mário Medalha, que está nos assistindo, com certeza, o Medalha daria um banho nesse programa, porque ele também Ah, tem não. muitas teses a respeito, né? Não, o Medalha é É, um grande mestre. Eu sou um fã incondicional do é, Mário Medalha. é. Muito, muito fã Então, dele. então é o seguinte, o Castiel, a gente está vendo aí agora, vamos pular para essa copinha aí que está sendo disputada e que lá estão o Avaí Figueirense, ou que lá estavam, né? O que que tu acha desse tipo de Ó, promoção que a gente já chama a promoção pelo diminutivo, né? É a copinha. O que olha, vem a ser isso, hein? eu percebo que, de novo, né, como é muito comum nos clubes brasileiros, e assistindo vários jogos dessa copinha, o brasileiro não tem a cultura de não estar nem aí para título e estar muito interessado no que aquele participação vai gerar. O que a copinha deveria servir? Hoje, no contexto atual do futebol internacional, deveria servir para estabelecer um modelo tático do futebol brasileiro, desde jovens, e preparar jogadores para abastecerem os clubes e para serem negociados, ou seja, gerarem dinheiro. O título é uma consequência. Tanto que a gente já teve em outras épocas aí, times, o Nacional, por exemplo, São Paulo foi campeão da Copinha. Claro, tem o Corinthians lá. Agora o Corinthians, quando é campeão, o próprio Inter, às vezes, foi campeão, o Fluminense já foi campeão. Eles foram campeões com jogadores já amadurecidos, que não vão gerar nada para o clube. O Fortaleza, esse ano, está com um time mais, entre aspas, velho, dentre os guris, mais velho. E os mais novos estão sendo eliminados, mas estão gerando frutos. Eu chamo a atenção, por exemplo, a gente olhar agora o Barcelona, que está se reestruturando. Tomou um sacode do Real Madrid agora na decisão no domingo, né? Mas
a gente viu dentro de campo garotos de 16, 17 anos vindo da categoria de base do Barcelona já com consciência tática. Qual é a consciência tática que a gente vê nesses jogos da Copinha? Nada, a gente vê uns moleques querendo ganhar a qualquer custo para se projetar. E o clube para ser campeão, e ver nas redes sociais a torcida tão braba com esses jogadores quanto fica com seus times quando vão mal, os times profissionais. Então há um problema de enfoque. O Brasil como um todo não se encontrou mais depois que perdeu 90% dos seus jogadores abaixo de 20 anos para a Europa. Hoje em dia, nem com 20. Com 16 já estão lá. Se não tiver, perde mercado. Então, a Copinha deveria servir para isso. Para Figueirense, para Avaí. O quê? Para modelo de time, para jovens. Mas não. O próprio Figueirense, quando foi campeão da Copinha, quantos jogadores vingaram daquele time? Muito poucos. Né? Então, eu acho que a Copinha, nesse sentido aí, eu estou bem decepcionado. Tu sabes que eu já falei aqui nesse programa, em algumas edições anteriores, que a grande saída, porque a gente faz uma avaliação sempre muito, e é certo fazer isso, uma avaliação muito negativa do futebol catarinense, né? O brasileiro vai mal, imagine o catarinense, né? Que é um estado que tem times que não tem tradição de Série A, né? Vamos dizer assim. Então a gente fica muito prejudicado olhando para o Sudeste e para o Sul também. Mas e aí, olha, qual é a saída para isso? Eu já disse isso aqui, o seguinte: a saída são as categorias de base. Se não investir na base, a base é a solução para tudo, para vender, para fazer dinheiro e para fazer durante um ano ou um ano e meio, talvez, um bom time, né? Porque depois que esse craque é revelado, é claro que ele vai ser levado, óbvio. E é bom que seja, porque ele vira também uma moeda importante para o clube. Que fica rendendo ad É. eterno. Né? Eu uma vez Até eu terminar a ouvi, carreira. uma vez eu ouvi do presidente do Internacional. Aquela vez que tu estavas por aí, no Beira-Rio e tal, e eu ouvi uma frase dele muito interessante que eu repito até hoje. Se o Internacional não produz 3 ou 4 craques que a gente possa vender no final do ano, nós vamos dar prejuízo. Então, e isso é o raciocínio de um clube grande, né? Então, categoria de base é a base de qualquer coisa. E se isso não é bem feito, nada é bem feito. Porque aí vira, aí tem que ter, como é que é aquele que chamam, que é o investidor, como é que chama? O Messias, né? Sim, tem Aí que ter tem o que ter um Messias. Messias, aí tem que ter aquela senhora lá do Palmeiras que está ameaçando agora tirar o apoio, não sei o quê, veladamente, né? Mas então, e aí, Uhum. e aí o time cai de O quatro. Palmeiras já provou desse veneno na época da Parmalat, né? Exatamente, Juventude nessa mesma esteira, né? Aqui o Figueirense também, né? Teve um momento assim, Também. o próprio Avaí. Então, nós temos que parar com esse negócio, temos que formar gente, né? Com certeza, Formar concordo. mais gente, né? Enfim. Com certeza. E para formar tem que fazer como o Criciúma estava fazendo, que é o que o Semensati nos contava aqui, era de reforçar os campos de treinamento, reforçar a base, fazer departamento médico, fisiculturismo. E já que tu falou no Criciúma, acho que a gente tem alguns minutos, ou no máximo um minuto aí, eu quero deixar claro uma opinião impopular minha. Teve uma grande discussão, eu não pude participar, sobre o valor do ingresso, né? R$ 200, né? Vai Aham. ser colocado à venda. O Criciúma já tem um número de sócios que ele não precisa mais comercializar ingresso. É, Então eu não acho errado, não. Me desculpe. O é, produto ele tem o valor que o produto oferece. Eu sou é, contra ingressos altos, né, em é. espetáculos de baixo nível. Só isso. Tá bom. Castiel, nosso tempo está esgotadíssimo. Quero Tá te bom. agradecer mais uma vez a Imagina. participação aqui. A gente na Eu que agradeço aí segunda-feira a companhia. está Sempre uma alegria. novamente aqui com o medalha e talvez o quarto elemento. Tchau, Tomara. Castiel. Um abraço, meu irmão. Valeu. Tchau, Até a tchau. próxima.